Muito bem, estamos de volta aí com mais um vídeo sobre o nosso projeto de cadastro de filmes utilizando o PHP e banco de dados. Na última aula a gente fez então acesso ao banco de dados, SQLite, a configuração, os inserts, diretamente no arquivo de comandos de banco de dados. Agora a gente vai dar mais um passo na execução do nosso projeto e vamos colocar para funcionar o formulário de cadastro de filmes. Dessa forma, o usuário vai poder fazer o cadastro do filme informando o título, a sinopse, a nota, e automaticamente esses dados então são cadastrados no banco de dados e a nossa galeria vai refletir então essas mudanças. Vamos para o código. Nosso projeto está dessa maneira, a gente tem aqui a nossa galeria com os filmes com as informações que estão vindo do banco de dados e a gente tem um formulário de cadastro que a gente informa esses campos e aí a ideia é que ao confirmar esses campos sejam inseridos no banco de dados. Bom, antes de começarmos, eu vou fazer só alguns ajustes aqui que eu percebi. Primeiro que esses cards estão muito grandes e muito colados na borda, porque eu acabei esquecendo de inserir um elemento aqui importante. Então vamos na galeria. Aqui todo esse conteúdo, a gente vai colocar dentro de uma div com a classe container. Dessa forma, o materialize vai aplicar as formatações de borda e vai fazer com que esse componente se adapte. Além disso, ele vai aplicar a questão da responsividade, Então vamos fazer aqui esse ajuste para que, conforme eu tenha mais campos aqui, o meu layout se adapte de acordo com o tamanho da tela. Para isso, a gente vai fazer uma troca nessas classes que representam os cards. Então aqui, cada um dos cards está representando uma coluna. Só ajustar a visualização aqui para 2 espaços, ficou melhor. Então esse card ele representa uma coluna e aqui a gente vai usar as configurações de responsividade do Materialize. Para isso a gente tem lá na documentação 3 tipos de configurações de tamanho. A gente tem o Small, o Médio e o Large. Então a gente vai dizer como que vai se comportar essa coluna de acordo com o tamanho da tela. A gente definiu apenas que para telas pequenas essa coluna vai ocupar 3 espaços ou 3 unidades do grid. Lembrando que o grid no total ele tem 12 unidades. Então, se com 3 unidades, com uma tela pequena, a gente usando 3 unidades do grid, significa que a gente vai ter 4 cards por linha. Tudo bem. Porém, para telas pequenas, o ideal é que a gente tenha apenas um card por linha. Então, esse S aqui a gente vai colocar como 1. Não. Como 12. Então, para telas pequenas, o card vai ocupar a linha toda. Então, vai ficar um card por linha. Para telas médias, a gente pode deixar 2 cards por linha. Então, cada card vai ocupar 6 colunas. E para telas grandes, aí sim, cada card vai ocupar 3 colunas, a gente vai ter 4 cards por coluna. A gente pode adaptar esses tamanhos de acordo com o resultado que a gente tiver aqui. Então aqui eu estou numa tela grande, vamos ajustar aqui para o modo de responsividade. Então aqui estou numa tela grande, quando a tela é média, então o card vai ocupar 6 unidades, então 2 colunas. E quando tiver numa tela pequena, então o card vai ocupar só uma coluna. Então essa é uma maneira aí da gente acertar a questão da responsividade no nosso projeto, porque depois a gente vai colocar ele no ar, vai querer acessar pelo celular. Então é importante que esse detalhe esteja ajustado. Muito bem, feito isso, a gente vai partir para uma próxima correção, que eu percebi que todas as notas aqui estão com 8.1. Por quê? Mais um esquecimento meu. Na galeria aqui eu deixei fixo, esse valor 8.1. E a nota eu coloquei aqui, num lugar que não tem nada a ver, não faz o menor sentido esse lugar aqui do lado do coração. Então vou tirar daqui e colocar aqui a nota. E aí sim ele vai passar a usar a nota do banco de dados.
atualizando aqui. Então agora ele está pegando a nota do banco de dados. Então essas duas correções aí do projeto da aula passada. Vamos pro tema da aula de hoje, que é fazer esse cadastrar funcionar. Bom, vamos dar uma olhada como é que está o código desse formulário. Então cadastrar aqui, ele tem diversos campos. Ele não tem um formulário, né? Na verdade, então a gente vai precisar, a primeira coisa é criar um formulário. Tem um form aqui que a gente trouxe junto com esse text area. Então eu vou tirar esse form daqui para não dar problema. Formatar o código. E eu vou fazer um form aqui dentro. Então esse form ele vai envolver todos os campos. Vai abrir aqui e vai fechar depois dessa div. Então essa div ela termina aqui. Barra form. Vou fechar mais uma div que ficou aberta. Isso aqui tudo o navegador corrigiu pra gente, mas são coisas que ficaram faltando aqui. Então, vou ajustar mais uma vez aqui os espaços de indentação, deixar com 2. Fica mais fácil para ver. Então vamos ver como é que tá. Então tá aí, agora a gente tem o nosso formulário. Mudou um pouco a formatação aqui da questão dos tamanhos. A gente já vai ajustar também a questão dos tamanhos dos campos. Beleza. Então esse meu formulário, ele vai inicialmente, vamos definir aqui uma ação para ele. A gente vai pegar todos os dados que o usuário preencher no formulário, a gente vai mandar para outro arquivo PHP que vai receber essas informações e fazer um insert no banco. Esse arquivo eu vou chamar de inserir filme.php. Tá? Então aí nesse arquivo a gente vai receber as informações desse formulário e fazer o insert no banco de dados. Tá? Então o action aqui me diz para onde vai a informação desse formulário. Tá? Então vamos fazer um teste aqui. Vamos atualizar. Se eu colocar o título do filme aqui, e confirmar, ele não vai para lugar nenhum. Então esse action ele vai para esse endereço aqui. Além disso, a gente tinha feito aqui o nosso botão confirmar como um link, né? Um link para a própria página. Então, para que ele funcione como um botão que vai enviar o formulário, a gente vai transformar ele então num button, tá? Com o atributo type igual submit. Ou seja, ele é um botão que vai submeter o formulário para o servidor. E aqui a gente fecha com barra button. E o Materialize já está preparado, né, para trabalhar a parte visual da mesma maneira. Então, tanto o link quanto um botão, eles tendo essas classes, né, de formatação de botão, ele vai aplicar os estilos independente do tipo de elemento HTML que ele estiver sendo aplicado. Então, atualizando aqui, a gente tem, ele é agora um botão de submit. Se a gente apertar aqui, ele vai para o inserir filme PHP. Tá? E aqui o cancelar volta, né, como estava funcionando antes. Então a gente tem um link e um botão, a aparência deles é a mesma, mas o comportamento totalmente diferente. Vamos então criar esse arquivo que vai receber essas informações, chamado de inserir filme, e ele vai ser um arquivo PHP que inicialmente eu vou só escrever aqui o que ele vai fazer. Então quando eu confirmar aqui, ele vai para o inserir PHP. Beleza. Vamos simular se eu tivesse preenchido o nome do filme, por exemplo, Ilha do Medo, e confirmar o envio. Então perceba que quando eu envio as informações, o meu link aparece com uma interrogação aqui. Essa interrogação está dizendo que tem algumas informações depois, porém nenhuma delas foi informada. Por que isso acontece? Porque quando eu preenchi o meu formulário, eu não defini dentro desses inputs, né, o nome da variável que vai ser enviada para o servidor. Eu disse que esse input ele é identificado por esse texto, ele é do tipo texto, ele tem essa classe de formatação, ele é obrigatório. Porém, para que esse formulário seja enviado, consiga enviar essas informações para o servidor,
eu preciso dar um nome para ele. Sem o nome, ele não é considerado como um formulário de dados, é um input de dados. Então ele é só um input, que eu poderia trabalhar essa informação pelo JavaScript, mas ele não vai se comunicar com o servidor. Então é importante definir um atributo name. Esse atributo name é o nome da variável que vai para o servidor. Então aqui o name vai ser título. Vou atualizar. Então se eu preencho agora o nome do filme, ele já aparece aqui na URL. Então que eu tenho a primeira informação, título igual Ilha do Medo. Então ele está mandando as informações da página cadastrar para a página inserir filmes. Se eu quiser pegar essa informação na página inserir filmes, né, pegar lá da URL, aí a gente vai utilizar a seguinte sintaxe. Eu tenho recebido lá do servidor um array de atributos chamado underline get. Então, como é uma variável, né, cifrão underline get, e aí ele é um array associativo que eu posso pegar pelo nome do atributo. Então eu quero pegar aqui, como eu recebi esse atributo, título. Se eu quiser pegar o valor dele, eu uso cifrão underline get e coloco aqui título. Então se eu escrever o conteúdo desse array nessa posição, eu vou ter então o nome do filme que o usuário preencheu. Eu vou atualizar e eu tenho aqui Ilha do Medo. Então essa é a maneira que a gente vai fazer essa troca de informações entre duas páginas no PHP. Lembrando que como tudo está sendo executado no servidor, quando o usuário preenche o formulário e aperta para submeter, todas essas informações vão para o servidor recebe essas informações dentro do outro arquivo, monta esse arquivo HTML, né, de resposta e devolve para o cliente. Então tem uma requisição e uma resposta acontecendo aqui. Vamos fazer essa mesma configuração para os outros campos, dando nome para ele e pegando essa variável do outro lado. Então aqui o text area vai ser name, sinopse, a nota vai ter o name, nota, e esse arquivo aqui, input, esse arquivo aqui, ó, vai se chamar poster. Então são os 4 campos que eu tenho do filme. Vamos voltar e acertar esse zoom aqui para ficar uma coisa, atualizar e preencher os campos, tá? Ilha do Medo, sinopse de teste, nota 7 e a capa aqui eu vou digitar o endereço capa.jpg de exemplo. Confirmar, aí eu tenho todos os valores aqui. Para pegar esses valores, então a gente vai fazer da mesma maneira. Só colocar ponto e vírgula aqui, que agora eu tenho mais de uma linha. Então eu tenho título, sinopse, nota, e poster. Atualizando, tem então todas as informações aqui. Título, sinopse de teste, a nota e o poster não. Por quê? Porque eu coloquei o nome no lugar errado. Ctrl C, Ctrl V. Aqui é onde vai estar o arquivo que vai ser enviado, não o nome do arquivo. Aí eu vou precisar recarregar o formulário. Enviar novamente. Agora sim, tenho todas as informações nesta página. Bom, fiz o trâmite das informações. Agora eu tenho uma pequena limitação aqui, que é essas informações estão sendo transferidas aqui através do método get. Então eles aparecem aqui na URL, né? Se a gente for fazer, por exemplo, um formulário de login, aí não é interessante que apareça na URL, porque senão a senha da pessoa vai ficar visível na URL, né? Além disso, daqui a pouco a gente vai fazer o envio do arquivo como anexo, vai fazer o upload do arquivo. Então, você transferir o arquivo pela URL dessa maneira é bastante inviável, né? Então, a gente vai precisar de outra maneira para fazer essa troca das informações,
sem que ela fique visível na URL. Então esse outro método de envio, né, é o método POST. Então no nosso formulário a gente vai configurar ele, né, com esse novo método. Então por padrão o método de envio aqui é GET, né, a informação vai ali na URL. Porém, como eu quero fazer que essas informações sejam tramitadas dentro do protocolo HTTP e não na URL, a gente vai trocar o nosso método para POST. E aí você deve ter imaginado que se eu trocar o método para POST, eu preciso trocar também o array aqui que recebe essa variável. Porque esse array aqui está recebendo as informações via GET, né? E a partir de agora ele precisa receber as informações via POST. Então vamos refazer o nosso teste, atualizando o nosso formulário, passando os dados novamente, nota 3 e capa.jpg. E agora eu tenho as informações, porém com a minha URL limpa, né? Então as informações estão sendo trafegadas entre cliente e servidor, agora dentro do protocolo HTTP, ao invés de ser na própria URL da requisição. Beleza, só que eu não quero exibir os dados do filme, eu quero que esses dados sejam inseridos no banco de dados. Então é isso que a gente vai fazer agora. Toda a parte de consulta de banco de dados a gente já fez aqui, né, de uma maneira direta no código do fonte. Então eu vou fazer o uso dessas instruções para realizar esse insert no banco de dados. Então tem aqui um insert prontinho para ser executado, que a gente tinha feito no outro vídeo, né? Então aqui eu abro o banco de dados e aqui eu executo, eu monto, né, o insert dentro de uma string e aqui eu faço a execução desse insert. Então tudo que eu preciso já está aqui. A diferença é que ao invés de eu ter esses valores fixos, eu vou ter as variáveis. Então ao invés de eu escrever o resultado dessas variáveis que eu recebi do método POST, eu vou armazenar em outras variáveis temporárias aqui, chamada de título. Então o título vai receber o título que o usuário preencheu no campo. Aí eu vou ter a sinopse, que vai receber a sinopse digitada, a variável nota, que vai receber a nota digitada, e a variável poster, que vai receber o poster que foi digitado. Eu abro o banco de dados e vou montar essa string SQL aqui. Então o título agora está dentro da variável título, e aí é importante manter essas aspas simples para as variáveis que são do tipo texto, né? Porque se tiver um espaço no título, por exemplo, se eu não colocar entre aspas, o espaço vai ser inserido no comando SQL e vai dar erro, tá? O segundo campo aqui então é o poster. Depois eu tenho a sinopse, variável sinopse, e a variável nota, né? Como o nota aqui é um número, eu não preciso colocar entre aspas. Mas se eu colocar entre aspas também não vai dar problema. Nas instruções que a gente fez de teste, a gente tinha colocado também aqui a informação de ID, deixando o ID 0 para que o autoincremente atribua o próximo número, né, no ID. Só que lendo a documentação do SQLite, para que você faça uso do autoincremente, você não deve informar um ID, para que dessa forma o próprio SQLite calcule qual é o próximo ID, né? Então essa é a forma correta de fazer. Então tem aqui a montagem do meu insert, aí eu executo então essa instrução no meu banco de dados e eu vou dar um eco se o filme foi inserido ou se deu erro ao inserir. Então vamos verificar, isso aqui já deve realizar o insert no banco de dados. Então vamos voltar aqui, atualizar tudo e inserir um filme. Eu vou pegar esses dados reais para a gente não sujar o nosso banco de dados. Então esse é o endereço da capa. Confirmar. Filme inserido com sucesso. A gente pode voltar e ver na nossa galeria então o filme já no banco de dados. Bom, esse foi o processo, né, de cadastro aí do filme. Basicamente a gente já tinha todos o código, né, para fazer o insert. Bastava só fazer essa troca de informações entre uma página e outra. Só que a gente está fazendo o teste aqui para o cenário ótimo, né, que é onde o insert dá certo, né? Agora pode acontecer
do insert dar errado, né? Então, por exemplo, o que pode dar errado aqui nesse insert? O pôster pode estar em branco, né? Algum campo aqui que é obrigatório pode estar sem não ter sido preenchido, e aí esse insert ele vai falhar, e aí o usuário precisa saber que o insert falhou, né? Aqui no momento ele vai só mostrar o erro ao inserir. Vamos fazer essa simulação. Então eu vou tentar fazer o envio aqui do meu formulário vazio, né? E ele vai dar erro ao inserir filmes, né? Agora, qual que foi esse erro, né? A gente sabe que foi porque não foi preenchido, né? Mas é importante que a gente tenha acesso ao erro que aconteceu. Na documentação do PHP, a gente consegue descobrir um método que exibe o último erro que aconteceu no nosso banco de dados, né? Então, além de exibir essa mensagem aqui, erro inserir filmes, eu vou inserir também, ou vou concatenar aqui no final, tirar esse /n e vou concatenar bd last error. E aqui eu tenho last error code, então é um número do último erro que aconteceu, e o last error message, que é a mensagem do último erro que aconteceu, né? Então eu vou mandar exibir a mensagem desse erro para que a gente tenha a informação do que efetivamente aconteceu. Então, se eu executar aqui e se confirmar, eu tenho aqui erro a inserir filmes próximo a um parênteses que está sendo fechado aqui, né, de uma maneira inesperada, porque o meu campo está vazio, né? Então tem um parênteses sem a informação lá dentro, né? Então a gente tem aí como ter um debug, né, da informação do que aconteceu, porque o nosso filme não foi inserido. O que a gente pode fazer para resolver isso? Entre outras coisas, já fazer um filtro aqui no próprio HTML para que o usuário não consiga enviar esse formulário sem preencher os campos que são obrigatórios, né? Então vamos lá. Aqui esse input de título, né, ele é um campo que é obrigatório, então ele é not null, né? Aqui a gente tem um require, só que está faltando um D. Então isso aqui já deveria funcionar, porque esse é um campo obrigatório. Então quando a gente tenta enviar o formulário e o campo obrigatório não foi preenchido, e aí o próprio Chrome já fala aqui que deve preencher este campo. E aí o Materialize formata ele como vermelho, né? Então ele precisa ser preenchido. Então já é uma maneira que a gente consegue evitar. A sinopse, eu acho que a sinopse é opcional, então a gente pode deixar assim. A nota, a gente já tem uma validação numérica, né, que não vai receber notas negativas, mas ele ainda deixa enviar a nota em branco, né? Então esse campo de nota, nós vamos atribuir também esse atributo, cadê? Input nota. Ele tem um monte de coisa, também está faltando um D aqui do required, ele também é obrigatório. Então pode ser 0, aqui teste, aqui eu vou deixar em branco, e a capa eu vou deixar em branco também, eu acho que vai funcionar com a capa em branco. Então os campos que são obrigatórios ali é só o título pelo banco de dados, e a nota, para não dar problema, a gente forçou que a pessoa digite pelo menos uma nota. Então a gente já fez uma certa validação aqui. Vocês devem ter percebido que montar essa string aqui pode ser um pouco complicado, né? Então existe uma outra maneira, né, da gente fazer a concatenação dos inserts e preparar a string para ser executada no banco de dados. Então é uma outra forma que a gente vai aprender para fazer esse insert aqui, ou para compor esse insert aqui de uma maneira mais elegante. A gente vai usar um conceito chamado Prepared Statement. Então a gente monta um esqueleto do statement, ou da instrução SQL que a gente quer montar. A gente monta esse esqueleto e posteriormente a gente injeta os valores que a gente quer colocar lá dentro, que são os valores das variáveis. Então vou mostrar aqui como é que vai ficar a diferença. A gente vai manter a mesma estrutura que a SQL. A diferença é que nos valores não preciso me preocupar com essa questão de um campo ter aspas, outro não ter aspas. Eu vou só identificar
as posições onde eu quero as variáveis, e essas posições vão começar com 2 pontos. Então eu vou ter aqui título, pôster, sinopse e a nota. Tá? Então esse daqui é o meu statement pronto para receber os valores depois. E aí eu vou fazer então, a partir do banco de dados, chamar a função chamada prepare, que recebe então esse meu SQL. Esse prepare retorna um statement, uma variável que eu posso chamar do que eu quiser aqui, mas eu prefiro chamar pelo que ela realmente é, que é um statement, é uma instrução para o banco de dados. Porém, essa instrução ainda não está pronta, né? Eu preciso informar qual é o valor dessas variáveis ou desses campos aqui, tá? Então, para informar esses campos, a gente vai utilizar statement bind value. E aí o bind value tem 3 parâmetros. O parâmetro SQL, o valor que eu quero colocar lá dentro e o tipo, tá? Que pode ser nulo ou outro tipo. Então, o parâmetro SQL é o que eu defini lá no SQL. Então, título. Título. O valor que eu quero lá dentro está dentro da variável título, que é essa variável aqui, que é o título que a pessoa digitou no campo. E o tipo, a gente vai usar uma constante, tá? SQLite text para campos de texto. Então, o que eu estou fazendo nessa linha? Estou dizendo pro meu prepare pegar um campo de texto e inserir ali no lugar que eu chamei de título, né? Então ele vai substituir, né, aquele 2 pontos título por uma string, e aí ele já vai montar da maneira correta, né? Então não preciso me preocupar com isso. E essa string ela nunca vai mudar, né? Ela vai ser imutável. O que vai mudar são esses bind values. E eu vou fazer para os outros campos. Então, título, sinopse, pôster e nota. Só deixar na mesma ordem para a gente não ficar tão maluco. Mas é uma coisa mais ou menos assim. A diferença é que nota não é text, né? Nota é real, né? Então, é um número SQLite float. Então, um número real. Então, dessa forma, o próprio prepare vai montar para a gente da maneira correta. Então, a diferença também é que aqui na hora de executar, a gente não vai usar o bd.exec, né? A gente vai usar o statement exec. Só confirmar se é o exec mesmo. Execute. Statement execute. E aí não precisa passar o SQL, né? Porque o statement já sabe qual que é o SQL. Porque quando você criou o statement, você já informou qual é o SQL. Então você só executa ele. Se eu quiser executar mais inserts, é só eu executar novamente esses binds e rodar o execute de novo. Então eu não preciso mexer no meu SQL e ter o problema de dar um erro enquanto eu faço essas alterações. Vamos verificar se isso funciona, que é o mais importante de tudo. Vamos fazer um cadastro de um outro filme. Então ele deu um erro aqui, ó, né? Not null constraint fail filmes ponto título. Então ele não encontrou, obviamente, porque aqui é 2 pontos. Então exibir o erro ali permite a gente fazer um debug mais acertado. Aqui, como eu já preenchi o formulário, eu posso só atualizar a página e confirmar o reenvio do formulário para não ter que preencher tudo de novo. Agora sim, filme inserido com sucesso. Vou voltar para a galeria, atualizar, e eu tenho um monte de lixo aqui e o filme Parasitas inserido aqui. A minha sinopse não foi cadastrada porque alguma coisa eu fiz de errado. Sinopse. É o velho erro de digitação, tá? Então continua funcionando, tirando esse erro de digitação. Só que agora eu tenho essa flexibilidade do bind value.
Traz um benefício, né? Mas fica um pouco mais verboso, né? Para uma instrução simples como o insert, precisa pesar aí se vale o benefício. Mas tá aí uma possibilidade, né? Que a gente vai explorar um pouco mais ainda. Outro problema que a gente tem em relação à segurança, sempre que a gente faz um formulário é importante falar. Quando a gente permite que o usuário insira qualquer informação que vá para a nossa aplicação, a gente precisa tomar cuidados com a segurança. Então, você está permitindo do jeito que as coisas estão aqui, que o usuário execute, por exemplo, um delete from films. Se a pessoa colocar delete from films, esse dado ou essa informação, você vai inserir ela diretamente aqui no seu insert e você vai executar ela no seu banco de dados, e aí você pode perder todas as suas informações. Então é importante você filtrar, né, essas informações. O prepared já vai transformar um pouco dessas informações de comandos SQL, vai traduzir um pouco disso, mas no caso do SQLite a gente ainda tem mais uma funcionalidade que permite a gente remover, né, esses comandos SQL da string, né? Então a gente vai usar isso para proteger ainda mais o nosso formulário aqui. Então a gente vai usar do nosso próprio banco de dados, então é importante a gente começar carregando o banco de dados, né? Então do nosso banco de dados a gente vai usar a função escape string, né? Então a função escape string vai retirar, né, dessa string tudo aquilo que for nocivo, né? Caracteres especiais, comandos SQL, estruturas lógicas, funções lógicas ou, né, todos esses comandos que podem ser nocivos ao banco de dados, essa função escape string vai remover, né? Então a gente protege um pouco mais aí o nosso banco de dados, né? Beleza, agora do jeito que está funcionando aqui, quando a gente cadastra um filme, deixa eu ver se não. Quando a gente cadastra um filme, aparece simplesmente que o filme foi cadastrado numa página branca totalmente fora do nosso layout. Eu não quero isso, né? Eu gostaria que o nosso sistema mostrasse, né, a mensagem de sucesso aqui mesmo nessa página, né? Então você insere, confirma aqui e você tem uma resposta, né, visual de que o filme foi inserido com sucesso dentro da mesma identidade visual. Então, para isso, o que nós vamos fazer? A gente vai redirecionar aqui, então se der certo, bom, independente se der certo ou não, nós vamos redirecionar essa página utilizando aqui o header location. Vamos redirecionar para a galeria. A gente poderia redirecionar para o formulário, mas eu quero já redirecionar para a galeria para já mostrar esse filme inserido, né? Essa função header vai alterar o cabeçalho do HTML e alterando do HTTP e alterando essa informação do cabeçalho, o navegador vai entender então que ele tem que a nova localização do usuário vai ser a página Galeria PHP. Então essa é a maneira que a gente faz esse redirecionamento utilizando o PHP. E lá naquela página eu vou querer mostrar que uma mensagem de que o usuário ou que o filme foi inserido. Então aqui na galeria eu vou, depois eu posso apagar tudo isso, né? Vou apagar tudo isso aqui, que isso aqui já era. Poderia até inserir esses filmes, né? Mas tudo bem. Vamos dar essa limpada aqui. No final do arquivo eu vou fazer isso utilizando JavaScript, né? Na documentação do Materialize tem lá um recurso chamado Toast, que é muito utilizado aí nos sistemas do tipo Android. Que Toast é torrada, né? Então é como quando a torrada fica pronta, ela sobe assim na torradeira e você consegue visualizar. Então o Toast é esse tipo de notificação que sobe, você visualiza e ela depois de um tempo vai embora. É isso que a gente vai utilizar. Então eu vou criar um script aqui chamado m.toast. E eu vou passar aqui um atributo HTML para esse elemento que vai ser
filme cadastrado com sucesso. Dessa forma, quando eu executar, quando eu entro na galeria, ele já aparece aqui, filme cadastrado com sucesso. Só que eu não quero que essa mensagem apareça toda hora, só quando o filme for realmente cadastrado. Então a gente vai fazer isso mandando a informação dessa mensagem através do método GET, a partir aqui do inserir filmes. Então a minha nova localização vai ser galeria PHP e eu vou utilizar aqui o método GET para mandar uma mensagem que eu vou chamar aqui de filme cadastrado com sucesso. Aqui a gente tem que colocar o mais para sinalizar o espaço, né? Porque é a sintaxe aí da URL para que não haja, a gente não pode ter espaço, né? Então ele usa o mais no lugar do espaço. Então vamos verificar se isso... e essa mensagem, né? Obviamente aqui na galeria, ao invés de mostrar filme cadastrado com sucesso, eu vou mostrar essa mensagem que vem do GET. Então aqui no PHP, vamos já dar um eco aqui direto, variável underline get mensagem. Então aqui neste lugar a gente vai imprimir a mensagem que vem através do método get. Então vamos ao teste final. Então ele encaminha, né? No caso do sucesso, ele encaminha aqui com a mensagem filme cadastrado com sucesso e não mostrou a mensagem porque eu esqueci de colocar isso daqui entre aspas. Agora sim, filme cadastrado com sucesso. Agora quando eu acesso a galeria normalmente, o que acontece? Aparece um toast aqui sem nenhuma informação, né? Então eu não tenho a mensagem aqui em cima, mas eu tenho o toast mesmo assim. Como é que a gente pode resolver isso? Com um simples if do PHP aqui. Então, se a gente tiver essa variável, né, se essa variável for definida, se ela estiver setada, isSet desta variável, então aí eu faço todo esse script. E aqui eu vou colocar então o end if. Formatar aqui para a gente se organizar. Esse script então só vai ser mostrado ou só vai ser construído na página se tudo errado, se estiver setada essa variável aqui. Se não tiver, não vai descrever esse script, então não vai mostrar o toast. E aí se eu quiser simular, eu posso simplesmente colocar a mensagem aqui de novo e aí ele mostra filme cadastrado com sucesso. Essa solução ela tem um problema grave, né? Que é você expor aqui a mensagem que você vai exibir. Então o usuário pode simplesmente colocar aqui qualquer coisa e ele toma o controle da sua página para exibir qualquer coisa. Então no próximo vídeo a gente vai ver uma maneira de personalizar um pouco mais essa mensagem para ela ficar mais próxima do visual da nossa aplicação e tirar o controle, né, dessa troca de informações entre uma página e outra do método get, que é extremamente danoso, expõe uma variável interna do seu sistema que o usuário pode utilizar de uma maneira maliciosa. Então é isso, a gente conseguiu implementar o nosso cadastro de uma maneira funcional e também as mensagens de erro e além de algumas melhorias na nossa página. Por hoje é só, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!